E falando também sobre a eleição de Donald Trump para um segundo mandato à frente da Casa Branca nos Estados Unidos. O Trump, durante a campanha eleitoral, disse que ele poderia acabar com essa guerra no leste da Europa em questão de um dia. Mas a gente sabe que uma das propostas dele seria a Ucrânia abrir mão de 4 territórios que já foram anexados pela Rússia nessa invasão: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Mas Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, diz que não vai abrir mão de nenhum território. Você acha que faz sentido e que, no final das contas, a Ucrânia vai ter que ceder? A gente está falando de um país que antes pertencia, né, a toda uma União Soviética. Mas o Zelensky diz que agora não quer abrir mão, né? Quer dizer, não quer dar essa vitória, esse gostinho para o presidente da Rússia. Mas será que depois de tanto desgaste, tantas mortes, o Zelensky vai ter que abrir mão uma hora ou outra para essa guerra ter fim? O Trump, pelo menos na primeira gestão, ele dizia muito que poderia retirar os Estados Unidos da OTAN, né? E existe essa preocupação. Como que fica a OTAN e a Ucrânia com a volta de Trump para a Casa Branca? A guerra entre Ucrânia e Rússia segue em escalada, com cada vez mais envolvimento dos países ocidentais. A entrada de armas de longo alcance na equação e os avanços militares russos mantêm o mundo em alerta. Nesse cenário, a figura de Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos e possível futuro ocupante da Casa Branca, ganha relevância. Trump, conhecido por suas posturas controversas e por sua relação peculiar com Vladimir Putin, também pode influenciar o curso do conflito. Durante seu mandato, ele frequentemente criticava a OTAN e adotava uma postura menos convencional em relação à Rússia. Agora, sua possível volta ao poder levanta questões sobre como ele lidará com uma guerra tão delicada. Será que Trump optaria por uma abordagem mais conciliadora, buscando negociar diretamente com Putin, ou reforçaria a estratégia de apoio à Ucrânia, pressionando a Rússia? A perspectiva de sua posse cria incertezas no cenário geopolítico global, e o mundo observa com apreensão o impacto que isso pode ter na guerra. Depois do envio de soldados norte-coreanos para lutarem ao lado de tropas russas, o presidente americano Joe Biden deu sinal verde para que a Ucrânia pudesse utilizar mísseis americanos de longo alcance em ataques diretos contra o território da Rússia. Em resposta, o presidente Vladimir Putin flexibilizou as suas regras para armas nucleares. Depois, a Ucrânia utilizou pela primeira vez os mísseis americanos e também os britânicos em cidades russas. E no final da semana, tivemos a confirmação de que Moscou lançou pela primeira vez um míssil de médio alcance contra a cidade de Dnipro, que fica na região central da Ucrânia. Diante de tudo isso, o mundo se pergunta: vai ter guerra nuclear? Ou algum outro país vai se envolver diretamente nesse conflito? Vai ter guerra nuclear, professor? Olha, pergunta complexa, hein? Mas o que acontece é que uma guerra nuclear é algo um pouco impensável do ponto de vista de que as armas nucleares, em geral, elas foram pensadas como um elemento de dissuasão, né? Então, apesar de houve o uso, né, na época lá de Hiroshima, Nagasaki, né, mas quando mais de um país, né, passou a ter, elas começaram a ser vistas como esse elemento de dissuasão. E dissuasão quer dizer o quê? De evitar o conflito, né? Então, você possuir armas nucleares começou a significar você se proteger, né? Então, um elemento muito mais de proteção, de defesa, do que de ataque. Então, mas sempre há o risco, né? Então, pode haver um ataque nuclear, né? Então, até essa questão desse míssil, né, que a Rússia enviou, né, em direção à Ucrânia, poderia estar carregando uma ogiva nuclear. Então, a ameaça é utilizada talvez justamente para evitar, mas ao mesmo tempo pode acontecer, uma vez que a Rússia tem armas nucleares, então permitidas, né? Então é permitido pelo TNP, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então, a Rússia pode ter armas nucleares, a Ucrânia já teve, né? Ela abandonou as armas nucleares naquele processo de independência da União Soviética, né? Então, no meio do processo, ela chegou a ter o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, né? E ela abriu mão
em troca de entendimentos que garantissem essa inviolabilidade do território, que parece que a Rússia não está respeitando. E por outro lado, temos países aí sendo envolvidos, né, especialmente no âmbito da OTAN, né? Então, como você mencionou, agora a Ucrânia usou mísseis dos Estados Unidos, do Reino Unido, que são potências nucleares também. Então, temos algumas potências nucleares já envolvidas nesse conflito. Então, a possibilidade sim existe, mas eu ainda acredito, né, eu sou mais pró-paz, digamos assim, né? Então, eu acredito que ainda é um elemento de muito mais defesa, dissuasão, né, de tentar evitar o conflito, mas como você falou também, está havendo uma escalada, né? Isso é muito perigoso. Esse é o momento mais perigoso da guerra, a gente pode dizer assim. E essa guerra, né, professor, o senhor que tem muito conhecimento histórico também sobre a Europa, é vista como a pior, né, a maior guerra desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente está vivendo assim o pior cenário em 2 anos e meio, a guerra que no ano que vem completa 3 anos? Olha, o cenário realmente tem sofrido uma escalada, né? É um cenário que o Putin ontem, até no discurso dele, ele falou que talvez agora a guerra esteja ganhando uma escala global, né? Porque até agora talvez ela tenha sido um pouco mais regional, né? Justamente por conta do uso desses mísseis americanos, ou seja, envolveu os Estados Unidos agora, então praticamente é uma guerra contra os Estados Unidos, né? Que talvez seja o que esse conflito estaria latente desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados, né, contra a Alemanha, Itália, as potências do eixo Japão, etc. Né, quando acaba a Segunda Guerra, eles passam a conflitar na Guerra Fria. Né, então, passa esse período todo de Guerra Fria, em que a União Soviética, né, era um mundo bipolar, que a gente chama, né, 2 polos ali. Então, eles disputavam assim, o mundo, dividiam o mundo em 2 partes, uma parte liderada pelos Estados Unidos e a outra parte liderada pela União Soviética, né? Então parece que esse conflito ainda está latente, né? Porque a União Soviética deu lugar à Rússia e outros países, né? Mas a Rússia se acha muito a sucessora da União Soviética, né? Então parece uma certa continuidade desse conflito, né? Ou seja, que a Rússia ainda tem esse receio nessa competição com os Estados Unidos, né? Então isso parece estar retornando, né? Algo que vem lá, né? Como você bem lembrou da Segunda Guerra Mundial, do final eles eram aliados, mas quando derrota o inimigo eles viram inimigos, né? Então derrotou lá a Alemanha, então começaram as tensões entre eles. E a Ucrânia está no meio desse conflito, né? Uma vez que a Ucrânia era uma das repúblicas soviéticas, né? Eram 15 repúblicas soviéticas que compunham um país, né? E ela passa a ser independente a partir ali dos anos 90 com a queda da União Soviética, né? Então a União Soviética dá origem a 15 novos países, né? E um dos mais importantes é a Ucrânia, né? Claro, a Rússia é o mais importante, mas ali talvez em segundo lugar a Ucrânia. Então a Rússia sempre achou que a Ucrânia fosse ali a sua zona de influência, né? E talvez agora a Ucrânia esteja se aproximando um pouco mais do Ocidente, dos Estados Unidos, da União Europeia, e isso também seja uma fonte aí dessas tensões. Super se aproximando, tanto é que é candidata à União Europeia, está tentando entrar na OTAN também, apesar de esses 2 grupos estarem... parece só um pouquinho, uma hora vai acontecer, mas não agora, né? Porque eles sabem, tanto a União Europeia quanto a OTAN, que se a Ucrânia entrar nesse momento, pode ser muito perigoso para eles, já que o país segue em guerra contra a Rússia. Mas, professor, retomando a questão da União Soviética, e falando também sobre a eleição de Donald Trump para um 2º mandato à frente da Casa Branca nos Estados Unidos. O Trump, durante a campanha eleitoral, disse que ele poderia acabar com essa guerra no leste da Europa em questão de um dia. Mas a gente sabe que uma das propostas dele seria a Ucrânia abrir mão de 4 territórios que já foram anexados pela Rússia nessa invasão: Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Mas Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, diz que não vai abrir mão de nenhum território. Você acha que faz sentido e que, no final das contas, a Ucrânia vai ter que ceder? A gente está falando de um país que antes pertencia, né, a toda uma União Soviética. Mas o Zelensky diz que agora não quer abrir mão, né? Quer dizer, não quer dar essa vitória, esse gostinho para o presidente da Rússia. Mas será que depois de tanto desgaste, tantas mortes, o Zelensky vai ter que abrir mão uma hora ou outra para essa guerra ter fim?
Olha, a eleição do Trump, né, também pode fazer uma mudança nesse conflito, né, já que os Estados Unidos são grandes apoiadores da Ucrânia, né, atualmente, e já com essas declarações do Trump, né, já vem talvez retirando um pouco desse apoio tão incondicional que os Estados Unidos dão para a Ucrânia. Então, por exemplo, a relação, vamos tentar resgatar um pouco da relação que Trump tinha quando ele, no primeiro mandato. Então ele ameaçava muito cortes de orçamento na OTAN, por exemplo, ou seja, o que ele promete é não financiar tanto essa guerra, talvez, né? Não contribuir tanto para a OTAN e deixar talvez os europeus se virarem lá com a Ucrânia, né? Então está um pouco nesse contexto também, né? De a Ucrânia, né? Se aproximar da União Europeia, então muito dos conflitos foram surgindo, né, por conta da aproximação lá em 2014 já, né, quando teve a questão da Crimeia, né, quando a Rússia anexa a Crimeia, né, um pouco antes vários protestos surgiram no país, a população carregando a bandeira da União Europeia na rua, né, que foi conhecido como Euromaidan. E então cai o governo pró-Rússia, entra um governo mais pró-União Europeia e aí assina um acordo de associação, né, logo após a anexação da Crimeia, entre a Ucrânia e a União Europeia. Então há uma aproximação muito grande, né, os europeus acabam, depois agora dessa invasão mais recente, né, 2022, agora a Ucrânia, são 2 passos para entrar na União Europeia, né, ela primeiro é reconhecida como candidata, depois ela entra. Então, logo após o início dessa guerra de 2022, a Ucrânia foi reconhecida como candidata. Então, fizeram uma reunião lá no Palácio de Versalhes, né, liderada pelo presidente francês Emmanuel Macron, e reconheceram, ó, a partir de agora, a Ucrânia é candidata. Então, isso aproxima muito a Ucrânia da União Europeia, né, então ela passa a receber ajuda para entrar no bloco, né. Mas, por outro lado, a Rússia vê isso como uma aproximação não só da União Europeia, mas também da OTAN. E era tudo que o Putin não queria, né? Tanto que ele disse que essa aproximação, esse ensaio, foi o que gerou a invasão ucraniana, né? Um dos motivos, né? Isso, então, não só aquela invasão lá da Crimeia, como a invasão atual. Né? Então, vem num crescente essa aproximação da Ucrânia com a União Europeia e, ao mesmo tempo, essa rivalidade, né? Essa guerra, né? Essa invasão do território ucraniano por parte da Rússia. Agora, só para a gente encerrar o assunto Donald Trump, que eu acho que foi um tempero a mais nessa salada toda que a gente está acompanhando na Ucrânia, o Trump, pelo menos na primeira gestão, ele dizia muito que poderia retirar os Estados Unidos da OTAN, né? E existe essa preocupação. Como que fica a OTAN e a Ucrânia com a volta de Trump para a Casa Branca? Olha, o Donald Trump ele tem uma posição muito nacionalista, né? Então, muito talvez avesso às organizações internacionais em geral, né? Então, eu estudo organizações internacionais, né? Uma das disciplinas que eu ministro. E assim, ele saiu, por exemplo, da Organização Mundial da Saúde durante a própria pandemia, na gestão dele. Ele deixou o Acordo de Paris, que é uma instituição, não chega a ser uma organização, mas o principal acordo climático global. Ele foi se afastando das instituições globais já na primeira gestão, que você bem lembrou, né? E fazia essas ameaças em relação ao OTAN, né? Então, ele tem, talvez, essa vontade, né, de reduzir o apoio ao OTAN, não diz que ele vá sair realmente, né? Mas talvez se afastar um pouco, né? Mas ele já falou para os europeus contribuírem mais. Então, os europeus vêm respondendo como? Vêm contribuindo, sim, né, com um pouco mais de recursos à OTAN, com medo realmente que os Estados Unidos vão se afastar. Mas acho que essa que é o que pode acontecer aí em relação à eleição do Trump, né, e os Estados Unidos em relação à OTAN. Professor, e nessa semana de tantos acontecimentos na guerra, claro que houve muita curiosidade, muito temor também, claro, principalmente entre os ucranianos, entre os russos, sobre o que pode acontecer a partir de agora, né? Então, para enriquecer o nosso debate, vou convidar agora a participação
da Bárbara Fava. O mundo todo se volta mais uma vez para essa guerra que começou lá em fevereiro de 2022. Mas para a gente ter um termômetro um pouco mais recortado, né, do que o próprio povo ucraniano sentiu e se preocupou depois desse lançamento confirmado das tropas russas, a gente fez um levantamento com base no interesse de buscas por míssil interbalístico lá na Ucrânia mesmo. E o que a gente pôde observar foi que esse interesse de busca por esse termo em específico, né, míssil balístico intercontinental, bateu um recorde lá na Ucrânia. A última vez que a gente tinha observado um avanço de pesquisa tão grande assim, um volume alto desse tipo, foi em 10 de janeiro de 2023, então janeiro do ano passado, quando o Pentágono anunciou que as forças da Ucrânia seriam treinadas no território americano para tentar mesmo tanto aprimorar o campo de batalha, né, para os aliados ucranianos, mas também tentar reverter um pouco, avançar ali na contraofensiva das tropas ucranianas. Mas a gente vê que depois desse anúncio, né, 21 de novembro de 2024, tem aí uma alta 3 vezes mais significativa do que dessa última vez. E aí, quando a gente vai para o levantamento dos termos em alta logo depois do ataque, né, então horas depois desse ataque, os civis da Ucrânia foram ao Google recorrer para entender mesmo se esse míssil intercontinental tinha uma significância na prática ali no campo de batalha, qual poderia ser o impacto direto para isso na guerra, né? Então a gente vê entre os 5 principais termos é o que o pessoal coloca ali na ferramenta de busca do Google. Então, entre os 5 em ascensão logo depois do ataque, 4 eram relacionados à guerra. O único que não era relacionado à guerra era a pesquisa relacionada ao feriado de 21 de novembro, porque no dia que teve esse lançamento também era um feriado religioso lá na Ucrânia. Os outros termos em ascensão são todos relacionados à guerra. Então, míssil intercontinental, míssil balístico intercontinental, THAAD e Marino, que é uma região de Kursk, que foi também um dos ataques incisivos da Rússia nessa semana. Então, levantamento exclusivo da Sala Digital para a gente sentir um pouquinho do que o povo ucraniano foi recorrer ao Google diante dessa situação. Volto com você. É interessante que nós acabamos aprendendo vários termos de guerra, né? Infelizmente, com esses conflitos que estão em andamento, pelo menos na nossa nova geração, em que a gente não viveu a Segunda Guerra Mundial, muito menos a Primeira, THAAD, míssil balístico intercontinental. Então, há mesmo muitas dúvidas sobre esses equipamentos. O míssil balístico intercontinental, só para a gente deixar claro aqui, a Ucrânia, nesta semana, tinha denunciado a Rússia por supostamente ter lançado esse equipamento, que é um dos mais poderosos do mundo. Segundo a Ucrânia, esse míssil teria sido lançado contra a cidade de Dnipro. A gente está falando de um equipamento que pode viajar de 5.000 até 9.000 quilômetros de distância, atravessando continentes e potencialmente carregando ogivas nucleares. Apesar dessa denúncia da Ucrânia, aí depois o presidente russo Vladimir Putin fez um pronunciamento durante a tarde, dizendo que, na verdade, o que a Rússia lançou foi um míssil de médio alcance, que teria uma capacidade de viajar cerca de 3.000 quilômetros. É menos forte, né, do que o intercontinental, só que ainda assim é extremamente potente e ainda assim é um evento também inédito para essa guerra, só para a gente deixar muito claro. Mas, professor, o que a gente vem acompanhando, e aí pegando como gancho esses armamentos que a Bárbara citou também e que geram muita curiosidade e medo da população, os países vêm gastando níveis recordes em armamentos, né? Gastos militares como um todo, né? É verdade. E a Ucrânia, ela não tem muito orçamento para gastar na área militar. Por isso que precisa das parcerias, né? Isso, por isso que precisa dos Estados Unidos, né? Então, a questão da eleição do Donald Trump já deixa isso um pouco um sinal de alerta, né? E da União Europeia em geral, né? Então, os parceiros da OTAN também teriam que ajudar nessa questão. Agora, mesmo a Rússia, sendo uma potência, a maior potência nuclear do mundo, também está pedindo ajuda para os amiguinhos, né? Para a Coreia do Norte, está se aproximando cada vez mais da China. Sim, sim. Então, a Rússia também busca essas parcerias, né? E talvez um dos elementos da escalada que você bem observou foi essa questão da norte-coreana, né? Está ajudando agora a Rússia também. Agora, na prática, é real que a gente possa ver nos próximos dias, semanas ou meses a participação direta de outros países? Essa semana também, professor, diante desses últimos acontecimentos, uma curiosidade, a Suécia e a Finlândia, que foram os países mais novos a entrarem na OTAN, emitiram uma cartilha de guerra para a população, dizendo como que as pessoas precisam nos seus países se comportar se uma guerra acontecer.
Ou seja, parece que isso está cada vez mais virando realidade. No seu entendimento, pode mesmo virar uma guerra mundial? Então, como a gente já tinha resgatado a questão durante a Guerra Fria, né? As guerras nunca aconteceram diretamente entre Estados Unidos e União Soviética naquela época da Guerra Fria, né? Então, existe essa dificuldade, né, em vislumbrar uma guerra direta entre a Rússia e os Estados Unidos hoje, né? Mas a gente vê que vem havendo realmente essa escalada, né? Esse exemplo que você deu da Finlândia e da Suécia, né? Por muitos anos foram países neutros, né? Então, a neutralidade finlandesa e sueca foi preservada durante toda a Guerra Fria, né? Elas só entraram na União Europeia após o fim da Guerra Fria, né? E mesmo entrando na União Europeia, lá em 95, elas prometeram continuar neutras, né? Ou seja, não entrar na OTAN. Então, falaram, não, tudo bem, a gente entra na União Europeia, porém não entra na OTAN. E agora entram na OTAN. Então, cada vez mais há essa escalada também, ou seja, países deixando de ser neutros e agora entrando, né, na OTAN, e isso vem aumentando talvez o perigo realmente de uma guerra. E acho que a questão da defesa, só voltando para esse assunto do armamento, né, talvez esse novo míssil, mesmo que seja de médio alcance, né, não é um míssil de longo alcance, pela declaração do Putin, aquela defesa antiaérea, né, que seria um projeto parecido com a defesa aérea israelense, né, mesmo assim essa defesa antiaérea não seria capaz, né, de evitar um míssil como esse, né? Então, mesmo que não seja um míssil intercontinental, é um míssil que consegue evitar, ou seja, consegue atravessar esse escudo, digamos assim, que eles chamam às vezes essa defesa antiaérea. Então, realmente está cada vez mais perigoso. Vamos falar mais uma vez de organizações multilaterais que na Europa e no Oriente Médio estão demonstrando uma fragilidade impressionante, né, professor? Não conseguem resolver os conflitos. Olha a guerra entre Israel e Hamas, olha a guerra entre Rússia e Ucrânia. O que está acontecendo? Olha, a posição do governo brasileiro é que deve haver uma reforma, né? Uma reforma na governança global. Tanto é que essa foi uma das principais pautas debatidas no G20, nessa semana também no Rio de Janeiro. Por que ninguém consegue resolver? Na diplomacia, professor? É difícil, né? Então, as organizações internacionais, elas, talvez um dos elementos importantes é que os Estados continuam soberanos, apesar de aderirem a essas organizações, né? Ou seja, eles podem sair a qualquer momento e as organizações dependem da cooperação entre os Estados, né? Então, elas são resultado da cooperação. Então, quando os Estados começam a brigar, elas vão se fragilizando também, né? Já que elas são, eu costumo dizer, a forma mais perfeita, a forma mais avançada de cooperação. Então, se a cooperação não existe, então elas acabam se fragilizando. E talvez, aí a posição do Brasil, é que uma das causas dessa fragilidade é porque elas espelham muito a realidade lá do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a ONU, por exemplo, que é a organização mais conhecida e mais estudada no âmbito das organizações internacionais. A estrutura dela lembra muito, né, sofreu uma pequena reforma, mas é resultado da Segunda Guerra Mundial, né, em que colocaram lá 5 países com assento permanente, com poder de veto, lá no Conselho de Segurança, né, que são Rússia, China, Estados Unidos, França e Reino Unido, controlando o mundo, né, e com esse poder de veto que não deixa nada acontecer sem autorização deles. Então, talvez lá na questão de Israel, Hamas, etc., né, existe ali, né, por um lado, uma oposição dos Estados Unidos, e muitas vezes protegendo Israel, mas também do outro lado, né, Rússia querendo se colocar de frente com os Estados Unidos. Então, o Brasil vem defendendo, aí, né, no G20, essa reforma das instituições. Então, o Brasil, por exemplo, que é um assento permanente lá no Conselho de Segurança da ONU, para fazer uma democratização, né? Não tem nenhum país do sul global lá com assento permanente, mas o Brasil abre mão do direito de veto, que paralisa em grandes medidas a ONU, né? Então, ou seja, um país em desenvolvimento não tem assento, né, ali como permanente. Então, o Brasil reivindica isso, né? Ele quer uma reforma até de outras organizações, talvez, também, né? Então, especialmente as econômicas ali, FMI, Banco Mundial, né? Porque talvez essas organizações não estejam atuando em prol dos países em desenvolvimento, né? Muito mais em prol dos países desenvolvidos, né? Então, aí talvez essa aproximação do Brasil com os BRICS.
né, que gera aproximação, não só com a China, que a gente viu agora o Xi Jinping visitando lá o Palácio Alvorada, mas a aproximação com a própria Rússia, né, e o Brasil se colocando talvez como intermediário ali, né, em cima do muro entre Rússia e Ucrânia, e que levou à criação do Banco dos BRICS, né, que a Dilma Rousseff, nossa ex-presidente, é presidente do Banco dos BRICS, que talvez seja uma maneira do Brasil tentar impulsionar a reforma dessas organizações, né? Então, talvez por isso tenha sido essa pauta do G20. Então, as organizações estão talvez não funcionando porque elas refletem uma realidade muito lá de 1945, né? E elas precisam se adaptar à realidade de hoje. Então, talvez gera uma falta de legitimidade das organizações hoje em dia. Então, o Brasil vem lutando também por essas reformas todas. Agora, falando ainda sobre o G20, o presidente russo Vladimir Putin não veio para participar, né? Foi o único líder do grupo dos 20 que não estava presente por causa de um mandado de prisão, TPI, o Tribunal Penal Internacional em Haia, por crimes de guerra. Ele foi representado, aliás, por Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, que ficou meio que um elefante na sala ali, né? Uma situação meio desconfortável, porque um dos assuntos debatidos na cúpula do G20 também foi a guerra no leste da Europa. E, inclusive, a condenação à guerra foi incluída ali no memorando, né, no acordo final da cúpula, com alguns ajustes, sem condenar diretamente a Rússia, por questões óbvias, a Rússia faz parte, estava assinando também o documento, o que fica uma situação meio esquisita, né, professor? Como assim? Você vai condenar uma guerra, mas que você mesmo faz parte? É tudo muito estranho ali, né, se a gente for pensar. É bastante complicado, né? O G20 não chega a ser uma organização internacional, né? Ele é um grupo de países que se reúne, não tem uma sede, não tem um presidente, um chefe, digamos assim, tanto que a presidência estava nas mãos do Brasil, agora passou para a África do Sul, é uma presidência rotativa, né? Então ele é uma instituição, mas não é uma organização formal, né? Tem um prédio, não tem. Então, eles acabam atuando ali muito por consenso, né? Então, todo mundo tem que concordar, né? Então, às vezes tem a saia justa ali com a Rússia, teve um pouquinho com a Argentina também. Então, porque no final eles soltam lá as declarações que não tem um valor jurídico tão forte como uma resolução de uma organização internacional. Porque não tem uma obrigação, né? Mais uma recomendação, é isso, né? Isso, é um caráter muito mais recomendatório, bem lembrado. Então, justamente por não ter esse aparato todo que uma organização internacional tem. Então, é um grupo de países ali que a gente costuma chamar um arranjo ad hoc, né? Que se reúne de vez em quando, não está permanentemente reunido em nenhum lugar, vai, né? Eu costumo comparar com um circo, né? Monta e desmonta, e monta em um lugar diferente. Então, assim, a questão, né, da Rússia, bem lembrado, né, o Putin não pôde vir, né, resolveu não vir, porque talvez pudesse ser preso aqui no Brasil, porque o Brasil é membro do Tribunal Penal Internacional, né, e o Brasil tem suas obrigações. E o Tribunal Penal Internacional, ao analisar, né, a guerra da Ucrânia, concluiu temporariamente, né, um mandado que ainda o processo, né, está correndo, então não finalizou a análise, mas para evitar, né, que novas violações ocorram, né, já emitiu esse mandado de prisão contra ele, né, especialmente por conta de deportação de crianças ucranianas, né, em direção à Rússia para adoção por famílias russas, entre outros crimes aí que são considerados crimes de guerra, ou seja, crimes que ocorrem ali nesse contexto, são crimes muito graves que são analisados pelo TPI. Então, talvez isso, né, tenha assim, demovido o Putin de vir ao Brasil também, né? Então, mais importante, né, o Brasil ter feito essa reunião, ter liderado o grupo dos 20, então conseguiu uma declaração final, apesar desses ajustes. Foi uma vitória, foi uma vitória a declaração. Professor, o senhor morou em Haia, né, e estudou muito de perto também o funcionamento do TPI. Tem muita gente que não entende, poxa, como assim? O Putin tem um mandado de prisão, mas continua solto. É porque aí depende dos países que seguem a jurisdição, que são signatários do tribunal. Explica um pouquinho isso, por que o Putin continua solto mesmo com esse mandado, por que ele deveria ser preso se viesse ao Brasil, e aí causaria uma saia justa tremenda, né, com o governo Lula, com o governo brasileiro. E é uma situação parecida que a gente está acompanhando também nessa semana, e aí mudando um pouco de guerra, se você me permite, porque no Oriente Médio, o TPI nesta semana emitiu também um mandado de prisão contra Benjamin Netanyahu, premier de Israel, que segue solto pelo mesmo motivo, né? Explica pra gente. É verdade. Então, o Tribunal Penal Internacional ele foi criado justamente para
coibir crimes de guerra, e o principal deles seria genocídio, né? Então, só para a gente pegar um dos crimes mais importantes aí, né? Então, ele é decorrente de uma evolução de tribunais ad hoc, que eram tribunais criados temporariamente para julgar. O principal deles talvez tenha sido Nuremberg, que julgou os nazistas após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, Nuremberg deu origem a outros tribunais, como o Tribunal para a ex-Yugoslávia, que julgou lá com o genocídio que ocorreu na desintegração da ex-Yugoslávia, especialmente na Bósnia, também conhecido como Guerra da Bósnia, né? O de Ruanda. Quer ficar por dentro das notícias mais importantes e análises exclusivas sobre o que acontece no Brasil e no mundo? Então, se inscreve agora no canal Fonte Segura e aqui você encontra informações confiáveis com abordagem direta e objetiva. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para nos ajudar a levar o conteúdo de qualidade para mais pessoas. Vem com a gente porque aqui a notícia é de fonte segura. Né, que também ocorreu, né, uma série de conflitos lá entre Hutus e Tutsis, e para evitar que isso, toda vez criar um tribunal, criaram um TPI, né, que é um tribunal permanente. Então ele é uma organização internacional, né, de novo aquela diferença. Então ele tem uma estrutura, né, mas tem os seus membros. Então, então vários países não são membros, né, o Brasil, os mais atuantes ali, né, são Brasil, os países da União Europeia são bem atuantes, então mas os Estados Unidos não é membro, né, os russos não, China. Então, quando você emite mandado de prisão, né, os países que são signatários são obrigados a prender essa pessoa, mas quem não faz parte do TPI não é obrigado. Então o Putin, por exemplo, pode viajar para qualquer país, né, que não seja parte do Tribunal Penal Internacional, né? E a mesma coisa o Netanyahu, né? Então ali geralmente ele vai julgar o quê? Crimes que estão acontecendo ali durante o contexto de guerra, né? Que, né, talvez sejam as duas principais hoje em dia, né, a da Ucrânia e ali Israel-Hamas. Né? E assim, eles continuam livres porque estão nos seus países ali, né? E eles podem também viajar para outros países, né? Que não sejam signatários. Então, então Israel, a Rússia não são signatários e também eles podem viajar para outros países, mas o Putin evitou o Brasil aí, ia gerar uma saia justa aí para o Brasil, né? Então ninguém essa consciência acho que vai ficar confortável ao prender Vladimir Putin, né? Então, um pouco de receio, talvez. Professor, quero agradecer a sua presença, obrigada pelos esclarecimentos. Espero que a partir de agora a gente possa falar em uma desescalada dessa guerra, não uma escalada mais uma vez, mas vamos seguir acompanhando ali os acontecimentos na Europa, também no Oriente Médio, no mundo todo. Obrigada pela presença, Demetrios Pereira. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.